Olá! No vídeo de hoje eu vou trazer para você 5 temas que eu já trabalhei com os meus alunos e que têm fortes chances de serem cobrados na prova da PF. Para quem não me conhece, eu sou a Karin, professora de português e redação, e nas minhas redes sociais compartilho dicas e orientações de redação e língua portuguesa. Vamos lá? O primeiro tema sugerido é tráfico de pessoas. É um crime transnacional e silencioso que exige ações coordenadas entre estados e países. Bem a cara da PF, né? Então, por que é bem a cara da PF? Porque está bem relacionado com essa temática interdisciplinar entre direitos humanos, justiça federal, legislação e diversos outros pontos ali em relação a esse potencial tráfico de pessoas. Então, como é a atuação, né? Qual é o papel da PF nesse âmbito de tráfico de pessoas, né? Em que há um grupo aí de criminosos atuando, né, de uma maneira bem silenciosa nesse ato de tráfico de pessoas. Então é um bom potencial, e aí pode vir numa ideia de enfrentamento, de combate, ou os principais desafios, né? Então, pensando lá a estrutura da prova, né, podem vir aspectos relacionados a isso, né? Os combates, os principais desafios e como, né, a Polícia Federal pode atuar ou deve atuar de acordo com a norma, de acordo com as regras, de acordo com a legislação para combater isso, para inibir, para reduzir, né, para diminuir esses impactos, esses prejuízos e esse crime em si, tá bem? Então aqui nós temos, né, inclusive, operações recentes da PF têm desmontado quadrilhas com ramificações internacionais, reforçando esse protagonismo da instituição. Então é um tema quente que eu já trabalhei com os meus alunos em aula. Vale também destacar o segundo ponto aqui que eu separei no material, que é o Brasil, ele é rota, né, e também ponto de origem para o tráfico de pessoas, seja pela exploração sexual, trabalho escravo e adoções ilegais. Então, quando a gente pensa a expressão tráfico de pessoas, né, é para além, assim, de uma ação somente de exploração ou de um trabalho escravo, né? Também tem a situação lá de adoções ilegais, em que uma criança é raptada, né? Ela é tirada ali do seu lar, tirada ali dos seus responsáveis muitas vezes, e tem uma outra forma também que é os próprios responsáveis venderem essas crianças, né, venderem os seus filhos por determinado valor ali, que acontece essa comercialização. Então isso é bem problemático, né, e tá dentro, abarca esse crime de tráfico de pessoas. Tá bem? Uma outra temática que tem fortes chances é segurança cibernética, ou os crimes cibernéticos em si, né? Porque o Brasil, ele também é um país com mais crimes cibernéticos no mundo, né? Roubo de dados, vazamento de senhas, golpes no WhatsApp, que é adoidado, né? Eu acredito que muita gente tem algum parente ou a própria pessoa, né, que já caiu em golpes do WhatsApp, porque muitas vezes, né, os criminosos, eles vêm sofisticando as suas atuações, né, vêm aprimorando os seus crimes, e muitos golpes lá, né, que correm nas redes sociais ou no próprio WhatsApp, de uma maneira tão articulosa, de uma maneira tão bem pensada, que é um grande potencial, né, acaba caindo cada vez mais pessoas nesses golpes, né. Um exemplo disso também, que para além do WhatsApp, mas há um tempo atrás estava acontecendo bastante o golpe de quando há um hackeamento da conta do Instagram, e aí eles colocam assim: olá pessoal, estou vendendo as minhas coisas, estou me mudando, estou vendendo minhas coisas. Aí vendia lá jogos de Play, o próprio aparelho ali do Xbox, lava e seca, com valores muito baixos, né? Justamente com essa ideia de, tô me mudando, preciso me desfazer. E aí muitas pessoas acabavam caindo, porque como era o amigo, o conhecido, o fulano de tal, né, chamava ali no direct do Instagram e fazia a certa compra ali, mas daí depois se descobria que aquela pessoa tinha sido hackeada, né, tinha tido sua conta hackeada,
e na verdade era um golpista que estava por trás. Então hoje acontece com uma certa frequência, né? Mesmo que muitos aplicativos já tenham aquela questão de segurança de duplo fator, né? Que tu consegue, né, fazer mais modos ali de inibir com que o seu aparelho seja hackeado, com que suas contas, né, da internet sejam hackeadas, ainda é um potencial risco. Para além, claro, dos outros golpes por ligação, né, que ligam dizendo que é do banco, e aí dizem que foi feita uma compra, e se você quiser cancelar essa compra, tem que fazer XYZ, pagar o Pix, enfim. São inúmeras formas, né, que acontecem golpes hoje pela internet, né, há muitos crimes nesses cenários do ambiente virtual, né, do ambiente digital. Então isso é realmente preocupante e os dados mostram de fato que o Brasil é um dos maiores, né, os que mais têm crimes cibernéticos. Então isso é um problema muito eminente aqui na nossa sociedade. E desde a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, o debate sobre privacidade digital ganhou mais força, porque agora tem uma certa legislação e a lei, né, essa aqui, ela prevê muito mais a questão de pessoa física, né, então vem com uma certa tentativa de proteger os nossos dados. Então, em um cenário em que você vai lá fazer um cadastro, né, inserir alguns dados para determinadas plataformas, essa plataforma ela tem que ter uma política de uso de dados muito bem construída, teoricamente, né, é o que a lei pede. E essa política de dados que ela pede dos clientes, das pessoas que querem acessar os seus serviços, né, precisa estar muito bem esclarecido. Então, peço o nome completo da pessoa. Por que você precisa do nome completo? Não pode ser só o primeiro nome? E aí tem que ter uma política que explica o que ela faz com cada dado que é solicitado ali naquele cadastro, naquele momento ali que você está tentando acessar aqueles serviços da empresa. Então, teoricamente, as empresas, né, elas precisam ter isso já bem consolidado, porque a Lei Geral de Proteção de Dados exige isso. Então, há uma tentativa, né, de nos proteger, de certo modo, enquanto sociedade, pessoas físicas que estão aí no ambiente, né, acessando as várias plataformas e mercados, assim, no sentido de lojas, né, virtuais que a gente acessa para comprar, adquirir algumas coisinhas, isso também, né, a gente precisa estar atento a isso, porque muitas vezes aqueles dados podem não estar totalmente protegidos naquela plataforma, né, por isso que há muito vazamento de dados, em que alguém entra nesse sistema, por exemplo, do Mercado Livre, acessa lá o sistema do Mercado Livre, rouba todos os dados, a base de dados dos clientes do Mercado Livre, você imagina, é inúmero, né, um volume muito grande. E aí, se apropriando desses dados, eles vendem essas informações no mercado, né, de ilícito, e aí os golpistas pegam essas informações e daí começam a te contatar, começam a tentar hackear os teus dados, hackear os tuas plataformas de redes sociais, e aí a gente tem um cenário bem problemático. Então, isso que muitas vezes acontece, né, nesses crimes virtuais. Então, é para além de roubar o dado, é muito no sentido de o que fazer com esse dado, né? Muitas vezes, dependendo do nível de informação que eles conseguem nesse vazamento ali de informações de um cliente, por exemplo, eles conseguem fazer até empréstimos, né? Conseguem fazer financiamentos ali com os dados da pessoa, então isso é bem problemático. E a PF, ela tem um setor especializado em crimes cibernéticos e já participou de operações que derrubaram redes de hackers e aplicações fraudulentas em larga escala. Então, isso é um potencial, né, da ação ali, da atuação, né, o papel da Polícia Federal nesses combates desses tipos de crimes, né, e a reversão, ou manter a própria segurança, né, de que maneira essa proteção, essa segurança é devidamente aplicada aí à população brasileira. Então, é um potencial tema também. O terceiro tema é combate ao crime organizado. A PF ela já atua, né, com a Interpol, Europol e outros órgãos aí que atuam
atuam no processo de tráfico de drogas, armas, lavagem de dinheiro. Então ela já vem atuando aí com diversas parcerias e há esses potenciais aí de tipos de crime, né? Tanto tráfico de drogas, armas, lavagem de dinheiro, entre outros crimes que acontecem nessa estratégia ali, né, de crime organizado, ou seja, que foi estruturado, que foi pensado, que tem toda uma organização, né, por trás, por isso crime organizado, né, porque tem toda uma estrutura bem consolidada por trás, né, para que aqueles crimes aconteçam. Então isso é bem pertinente, até porque a gente sabe, né, que o tráfico de drogas, um dos citados aqui, ele tem toda uma organização, toda uma estrutura ali para importar e exportar tipos de drogas, armamentos e tudo mais, né, para aquele núcleo ali de pessoas criminosas. Então é toda uma estratégia de como aquela droga vai passar pelo aeroporto, ou se ela vai ir nas malas, se ela vai ir dentro da própria pessoa, né? Então tem diversas formas que isso acontece, né? Então tem todo um crime, todo um cenário de criminosos por trás que arquiteta, né? Faz toda essa a organização de ideias de como as coisas vão acontecer para que eles continuem crescendo e ampliando seus serviços, né? Então isso é bem problemático. A lavagem de dinheiro também está bem forte, né? Quando a gente pensa lá no sentido das rifas que acontecem, né? E aí essas rifas que com bilhetes de 0,99 centavos lá, você concorre a um Camaro, e aí vê se isso, né, por trás disso não está acontecendo uma lavagem de dinheiro, né, ou a pessoa sinaliza que lucra muito por meio de rifas, porque, né, vende muito, porque a pessoa acredita naquela possibilidade de ganho ali de um carro extremamente caro, por exemplo, como eu dei o do Camaro, né, por R$1 ali, né, na compra de um bilhete, e aí por trás disso há toda uma maneira de lavar dinheiro de questões ilícitas e tudo mais, né? Então, isso também acontece e está relacionado ao crime organizado. E o crime, ele não respeita fronteiras, então a troca de informações entre países é muito importante. Não é em vão que tem essa parceria aí com outros órgãos, né, de combate ao crime organizado. Então é bem relevante isso, porque não há fronteiras, né, não há limites, infelizmente. E o tema ele exige um conhecimento sobre inteligência policial, geopolítica do crime, cooperação jurídica internacional e acordos multilaterais, bilaterais. Então é relevante pensar essa temática, né, e entender um pouco mais do funcionamento para poder perceber se num aspecto, por exemplo, cobrado na prova for sobre o papel da PF, saber como é, né, a atuação dela, entender um pouco melhor dessa parte para conseguir melhor elaborar essas ideias na redação. Assim como é importante entender, né, da organização de que limites se pode atuar, né? Então a PF, ela hoje pode entrar, por exemplo, aqui nas nossas fronteiras, na Argentina, por exemplo, assim, de uma maneira deliberada, para poder prender um brasileiro que está lá infiltrado em algum dos crimes organizados, né? Então ter certeza sobre isso é muito importante, minimamente, né? Não precisa super se apropriar, mas ter esse conhecimento, ter esse embasamento do que se pode, qual é o papel, qual é as atribuições, né, da Polícia Federal nesse cenário aqui, para conseguir melhor produzir a redação sem muito achismo, com muitas incertezas, né? Então, quanto mais tu se apropriar desse sentido de atuação da PF, melhor fica indiferente do tema, porque aí você entende como é o papel dela, como é as atribuições dela naquele cenário, naquela temática. Então, isso é muito pertinente para além dessa temática aqui de crime organizado, né? Como um todo também é bem relevante. Tá? Se você chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro conteúdo. Crimes ambientais, não pode faltar, né? Dentre esses 5, esse quarto ponto aqui é bem pertinente também, porque o Brasil constantemente está no radar internacional, tanto pelo desmatamento quanto pelas riquezas naturais da Amazônia. Então, né, tá sempre aí ecoando notícias e informações em relação à nossa Amazônia, né? Então, para além
de questões das problemáticas de crime em si, né? Há uma forte divulgação sobre as riquezas naturais que tem na Amazônia, e isso potencializa, né, o desejo de uma atuação criminosa, por exemplo, né? Então é um ponto bem eminente aí em relação aos potenciais crimes ambientais. Agora que eu percebi que tá ambientas aqui, um errinho de digitação, ambientais. Depois nós temos a PF tem papel ativo nas operações contra garimpo ilegal, extração de madeira e grilagem de terras indígenas. Então, é um tema bem pertinente à problemática desses pontos aqui, né? Então, o garimpo, a extração da madeira de forma ilegal, de forma incorreta, né? De uma maneira totalmente prejudicial ao meio ambiente e que influencia em diversas situações, né? Do clima e tudo mais, que acaba prejudicando não só o nosso país, né, mas como um cenário total dos problemas ambientais. Então, isso é muito pertinente também. E a grilagem de terras indígenas também. Então, né, se apropriar ali de uma terra e explorá-la, né, sem de uma forma ilegal, né, isso é um crime muito comum, infelizmente, no Brasil. E o tema é que une segurança nacional, direito ambiental, soberania territorial. Então, a imagem internacional e o crime organizado, né, ele é também um ponto, né, de crime organizado, porque o desmatamento legal ele tem uma máfia por trás. Então, prof, a gente viu o crime organizado também influencia aqui nos crimes ambientais, porque eles estão relacionados com essa máfia, com toda essa organização por trás ali para que aconteça o garimpo ilegal, para que aconteça a extração e a grilagem e todo os transtornos que acontecem, né, no âmbito ambiental. Tá bem? E por último, nós temos crimes financeiros. A PF também tem esse papel central em operações de combate à corrupção, lavagem de dinheiro. Olha ele aparecendo aqui de novo, né? Também é importante no cenário de viés econômico, né? E pirâmides financeiras, fraudes bancárias, uso ilegal de criptomoedas. Então, isso também acontece para além de um contexto cibernético, né? Cibernético ali que a gente conversou anteriormente, também tem esse contexto para além disso, né, que acontece as corrupções, as lavagens de dinheiro em si, essas fraudes bancárias, o uso ilegal de criptomoedas. Então isso também é interessante se ater a essas situações, né, em relação a esses crimes, porque infelizmente é corriqueiro também no Brasil, né? E ele já teve várias, né? O Brasil, nosso país, já teve várias operações midiáticas lideradas pela PF que revelaram a magnitude de esquemas financeiros ilícitos, né? Então tem diversos esquemas aí que são facilitados no ambiente virtual, então a gente pode relacionar com a questão cibernética, mas que para além disso tem um contexto econômico bem prejudicial aí no cenário brasileiro. Também, e ele é um tema forte, com um forte apelo técnico, né, mas muito vinculado à ética na administração pública e à segurança econômica nacional. Essa parte da ética de administração pública está muito relacionada à questão da corrupção, né, e essa lavagem de dinheiro, né, que muitas vezes acontece nos ambientes públicos também, né? Claro que também acontece num viés de empresas privadas, mas na administração pública isso também se torna um problema, né, de crime que acontece com uma certa frequência. Então, é recorrente, é de forma recorrente mediado, né, isso. Então, que aconteceu tal corrupção em determinadas cidades, municípios, né, então, para além de municípios que também são divulgados no sentido, mais do interior lá, né, que aconteceu certa forma de corrupção, há também nas grandes cidades. Então, se percebe que a corrupção, né, nesse viés ali de administração pública, ela acontece de várias formas em diversos estados e cidades do nosso Brasil. Tá bem? Então é isso. Se você gostou deste vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal e se você quer ter a tua redação corrigida por mim, clica no link do WhatsApp que está aqui na descrição. Até o próximo. Tchau, tchau!